Meus irmãos, meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez pela infinita misericórdia de Deus. O nosso propósito é levar a todos os nossos amigos a mensagem genuína, a mensagem verdadeira, a mensagem autêntica e poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmãozinho, meu amigo, onde você está neste momento? Aquele abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida, em toda a sua família. Que tal, meu amigo? Você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado de coração. Porém, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, dê aquele joinha bem legal. E comente, faça aquele comentário também abençoado por Deus. E não esqueça de dar aquela apertadinha no sininho. Lembrou? Já fez tudo isso? Graças a Deus. Muito bem. E agora, prepare-se. Prepare-se porque Deus vai continuar falando. No vídeo anterior, nós falamos do capítulo 3 do livro de Esdras. E hoje nós vamos continuar falando do mesmo livro, só que hoje é com base no capítulo 4. Então abra a sua Bíblia aí, no livro de Esdras, lá no Antigo Testamento. Esdras capítulo 4, a partir do versículo 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz e em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízos dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, nós continuamos falando da história do povo de Deus, que agora estava retornando depois de 70 anos de cativeiro por causa do pecado de idolatria. Vou sempre falar aqui, sempre eu falo da idolatria. Todos os pecados, amigo, eles causam problemas. Todos os pecados ofendem a Deus. Mas o pecado que mais ofende a Deus, sabe qual é? Exatamente o pecado de idolatria, porque é um pecado de prostituição espiritual. É o que a Bíblia diz.
Quando uma pessoa se dobra diante de uma imagem de escultura que foi fabricada pela mão do homem, esse ser humano está cometendo um adultério espiritual, uma prostituição espiritual. Você sabia disso? Então, se você não sabia, fique sabendo. E é por isso que Deus fica irado. Qual é o marido que gostaria que a sua mulher mantivesse um relacionamento com um outro homem? Qual é a mulher que fica alegre quando o seu marido se relaciona com uma outra mulher? Claro que essa mulher vai ficar irada, não é verdade? Vai abandonar o marido e assim por diante. É o mesmo sentimento de Deus. Quando alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, se dobra diante de uma imagem de madeira, de barro, de ouro, de prata, de tantos outros materiais que os artífices usam para fabricar as imagens. E sabe qual é o pior do que isso? É que eles vendem. Vendem no comércio, vendem nos supermercados. A gente vê. É lamentável, mas é verdade, porque a história se repete. Pois é, mas voltando aqui ao texto. O que aconteceu é que nós vamos falar hoje, o tema da mensagem é porque é tanta coisa, amigo, que o Espírito Santo nos leva para alguns caminhos, e se ele nos leva, a gente tem que abordar, tá bem? Aqui eu não prego mensagem decorada, você está vendo? Olha, aqui não tem, aqui vem tudo do céu, e é ao vivo e a cores. Pois é, então o texto fala de quê? Fala que quando a obra começou, aí se levantaram os samaritanos, que eu dei só uma introdução no vídeo passado. E eles fizeram uma carta para o rei Artaxerxes I. Então o rei mandou pesquisar. Vejam o efeito da mentira. Fizeram uma carta, hoje está muito na moda a palavra narrativa, e criaram uma narrativa para fazer a cabeça do rei, para que o rei mandasse impedir a construção do templo. E eles conseguiram, em parte. E por causa daquela mentira, daquela carta mentirosa, a reconstrução do templo ficou parada por 18 anos. 18 anos. Por isso, o tema da mensagem: os efeitos devastadores da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Todo mal tem alguém por trás. Todo mal tem uma origem. E a origem do mal, sabe de onde vem? Vem lá do inferno. Vem lá do inferno. Se você conhece alguém que maquina o mal, esta pessoa não está sendo usada por Deus, está sendo usada pelo diabo. E exatamente aquelas pessoas naquele tempo conseguiram fazer a cabeça do rei da Pérsia. E a obra de Deus foi impedida, já falei, por 18 anos. Mas nós marcamos aqui, no texto lido, um versículo, ou alguns versículos, que vão nos ajudar a compreender melhor. Pastora Sara, por favor. Versículos 23 e 24. Preste atenção nesses dois versículos. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus,
que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. É interessante a gente notar que a perseguição, que o impedimento da construção do templo cessou. Por quê? Porque Zorobabel e Josué, que era um sacerdote, certamente eles foram colocar tudo que estava acontecendo na presença de Deus, mas não foi fácil. Foi uma luta de 18 anos. Mas toda luta, tome posse agora desta palavra profética. Se você está passando por uma luta, não desista. Não recue. Não. Jesus falou quando esteve aqui no mundo: vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas. Alguém vai se levantar contra vocês. Agora, não abaixem a cabeça. Tenham bom ânimo. Eu venci. Então, meu irmãozinho, luta todo mundo tem. Problemas todo mundo tem. Dificuldades todo mundo tem. Mas não recuemos. Não olhemos para trás, olhemos para frente. Porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. E Ele esteve presente com Zorobabel naquele tempo, Ele está presente conosco hoje. Neste momento em que estamos vivendo, fazendo a obra de Deus aqui na face desta terra. E o templo foi concluído, sim. Demorou um pouquinho? Sim. Mas Deus sempre esteve, sempre estará no comando de tudo. E aqueles que se levantam contra Deus, no tempo certo, no tempo de Deus, eles vão receber. O juízo de Deus vai cair sobre eles mais cedo ou mais tarde. No tempo certo, volto a dizer. Porque Deus, amigo, Ele não dorme. Lá no capítulo 121 dos Salmos, está escrito que não dormitará o guarda de Israel. E o guarda de Israel é Deus. Hoje é o Espírito Santo que está conosco, que está em nós, nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal todos os dias. Amém, amigo? Agora eu quero orar mais uma vez por todos que estão com problemas, que estão tentando reconstruir a família, reconstruir o lar. Não desista. Deus está nos incentivando através desta mensagem. São verdades espirituais extraídas do texto. Fica muito claro que quando Deus está conosco, a vitória é certa. Ainda que no nosso calendário demore um pouquinho, mas no calendário de Deus, na ótica de Deus, a minha vitória, a sua vitória já está garantida. Creia nisso. E agora eu quero orar por você, amigo, que ouviu a palavra de Deus e que está querendo tomar posse da sua vitória. Lembrando que a maior vitória que Deus quer nos entregar não é apenas uma vitória no mundo físico. O mundo físico vai passar. Mas a vitória sobre o pecado, essa aí não vai passar. É uma vitória eterna. O nosso Deus, Ele é eterno. E Ele veio a este mundo como homem para nos garantir o quê? Vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. E esta vida eterna é para você, é para mim, é para todo aquele que crê. Pastor, então eu quero vida eterna para mim, para minha família. Então ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Paizinho, por aquelas pessoas que querem vida eterna, que estão arrependidas pelo que fizeram até hoje,
que reconhecem que são pecadores. Pai, por estas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Agora vamos orar, mais uma vez, pelas pessoas cujos nomes estão aqui. Se você crê, mesmo que o seu nome não esteja aqui na taça, mas aí onde você está, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida agora. A doença vai sair, os demônios vão sair e você vai ter vitória. Quem garante essa vitória não é o pastor Jairo. Quem garante é Jesus, porque ele disse: tudo é possível ao que crê. Pai, em nome de Jesus, te apresento os nossos irmãos, os nossos amigos, te apresento todos estes pedidos de oração. Libera a bênção da cura para todos os que estão doentes fisicamente e até espiritualmente. Libera a bênção da libertação para todas as pessoas que estão oprimidas por espíritos imundos. Libera a bênção da vitória para todas as famílias, que são muitas, que estão com problemas, mas que estão depositando no Senhor, Paizinho, a sua confiança. Que a vitória destas famílias se materialize agora em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Graças a Deus!